Boa noite, nós já estamos no ar trazendo para você as principais notícias da semana. Acompanhe. Procon Assembleia atende em novo horário. Desde o último dia 2 de março, os atendimentos no Procon Assembleia estão sendo realizados de segunda a sexta-feira em horário corrido, das 7h30 às 13h30. Conforme o diretor do Serviço de Orientação e Defesa do Consumidor, Lindomar Coutinho, a alteração do horário tem o intuito de agilizar as tarefas internas e não acumular demandas. Além do atendimento presencial, o Procon Assembleia dispõe de outros canais de atendimento ao consumidor. As orientações são obtidas por meio dos telefones 4009-5620, 4009-5616 ou ainda o 4009-5617 e também pelo site da Assembleia, que pode ser acessado por meio do endereço www.al.rr.leg.br. Prefeita anuncia medidas para cortar gastos. A prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, anunciou uma série de medidas para conter gastos em virtude da queda de arrecadação provocada pela crise econômica. No pacote estão previstos cortes de 50 milhões de reais em obras públicas, diminuição de despesas com energia elétrica, enxugamento da folha de pagamento e não concessão de reajuste salarial aos servidores públicos efetivos. O pior destes cortes dos executivos estadual e municipal é que sempre o servidor público é quem paga a conta. IFRR abre inscrições para vestibular de aquicultura. As inscrições para o primeiro curso superior de tecnólogo em aquicultura do Instituto Federal de Educação Tecnológica, campus Amajari, iniciaram no dia 1º e se estendem até o dia 16 de março. Serão oferecidas 35 vagas e os interessados devem fazer as inscrições pelo site do Instituto. A prova será aplicada em etapa única, no dia 3 de abril, das 14 às 18 horas, no campus Amajari. Prefeitura de Pacaraima abre concurso para preencher 129 vagas. A Prefeitura de Pacaraima lançou edital de concurso público para o preenchimento de 129 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições começam no dia 14 de março e vão até 2 de abril. E elas podem ser feitas por meio da internet no site www.concursopacaraima.com.br. Os salários variam de R$ 788 a R$ 2.413,88. As provas serão aplicadas no dia 24 de abril. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O atual quadro da educação em Roraima não é dos mais animadores. Em 2010, nosso estado ganhou destaque nacional depois da publicação do relatório feito pela ONG Todos pela Educação, que concluiu que éramos o segundo estado brasileiro que mais investia no aluno da educação básica. Em 2011, uma pesquisa realizada pelo jornal O Globo revelou que Roraima era um dos estados que melhor remunerava os professores do ensino médio, pagando à época R$ 84,00 por hora aula. Em 2015, assume uma nova equipe de governo com a promessa de valorizar os professores e também fortalecer a educação. Mas a realidade todos nós presenciamos. Enfrentamos a maior greve de professores da história. Foram mais de 70 dias de paralisação, onde os professores exigiam que as promessas de campanha fossem cumpridas, que as escolas fossem reformadas, que melhorasse a qualidade de ensino e da merenda escolar.
que fosse incorporada a gratificação de incentivo à docência aos salários dos professores, que o governo pagasse os salários de acordo com o piso salarial das categorias. Reivindicavam ainda o pagamento das progressões horizontais e verticais, a implantação do plano de cargos, carreiras e remunerações dos técnicos e profissionais do nível fundamental em educação e também o pagamento dos salários dentro do mês trabalhado. Os professores indígenas aderiram a este ato, considerado a maior mobilização de professores, estudantes, tuxauas e demais lideranças em defesa dos direitos à educação escolar indígena da história de Roraima. No final das contas, a população é quem paga o alto preço da falta de compromisso governamental com este setor. Não podemos mais ficar na dependência política para que a educação volte a crescer. Precisamos realmente que o Plano Estadual de Educação, já aprovado e sancionado, seja efetivamente colocado em prática. Aí sim, a educação estará acima de qualquer vontade ou conveniência política. E para discutir sobre este assunto, nós temos em nossos estúdios a deputada estadual e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Leni Rodrigues. Nosso outro convidado seria o professor da Rede Estadual de Ensino e também representante do movimento Professores em Luta, Círio Ricardo, mas infelizmente ele não compareceu. Havia confirmado presença, não compareceu nem justificou. Boa noite, obrigada pela presença, deputada. Boa noite, Kátia. É uma satisfação estar aqui com você. A gente agradece. Comecemos então falando sobre a educação num passado não muito distante, né? Roraima, até para que a gente consiga traçar uma linha comparativa. Roraima já foi destaque no cenário nacional, como nós bem enfatizamos. Como que a senhora avalia o quadro atual? Na verdade, avaliando 2011, nós ficamos entre as 3 melhores escolas do Brasil, destaque do Prêmio de Gestão Escolar do CONSED. E em 2012, novamente, ficamos entre as 3 melhores escolas do Brasil. 2013, também ficamos entre as 3 melhores escolas do Brasil. Isso é uma questão de conjuntura, né? Governo, Secretaria de Educação, equipe da Secretaria de Educação que trabalhava com a gestão escolar, que era coordenado pelo professor Valdenir Roseno, que se dedicava, era um dedicado, né, na questão do Prêmio de Gestão Escolar. E vários outros destaques. Nós, por 3 anos seguidos, também tiramos em primeiro lugar como o primeiro estado que fazia o censo escolar in loco, porque o censo escolar estava sendo feito por amostragem, só pela ficha de resultado final da matrícula das escolas, e não indo lá contar os alunos. E na nossa gestão, nos 3 anos, o censo escolar tirou em primeiro lugar no Brasil, era o primeiro que terminava, apesar da geopolítica ser complicada no nosso estado, mas terminava o censo in loco, contando realmente os alunos de verdade e vendo as situações reais de cada escola. Eu vejo, apesar de ter tido 73 dias de greve, e a greve ser um direito dos trabalhadores e ser legítimo, e eu vejo que há uma perspectiva. Eu não sou uma pessoa negativa de olhar as coisas e achar que nada presta. Não, eu acredito que tem uma perspectiva de melhoria. Em relação ao Plano Estadual de Educação, existe um compromisso do Conselho Estadual de Educação, que na verdade é um órgão de assessoramento do secretário de Educação. Se os secretários não utilizam esse assessoramento, aí não há o que se fazer. Mas o Conselho Estadual tem essa função, e o Conselho Estadual de Educação, junto com o DINE, que aqui de Roraima, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, que é composto pelos secretários municipais de educação dos 15 municípios, eles têm uma equipe, junto com o Ministério Público Estadual e outros órgãos, inclusive com a Comissão de Educação da Assembleia, uma comissão de monitoramento do Plano Estadual de Educação. Inclusive, a gente ia realmente perguntar sobre o plano
de Educação, ele foi aprovado pela Assembleia, foi sancionado, né, e já está válido, em plena vigência. Quais são as principais diretrizes? Olha, nós temos um desafio que eu, como alfabetizadora, que fui professora alfabetizadora há muitos anos, eu acho que é primordial, o combate ao analfabetismo. Esse é um dos principais pontos. Outro é a questão do português e da matemática, leitura e matemática. Então, assim, o que nós temos é que melhorar a qualidade do ensino, da aprendizagem na sala de aula. E isso não significa que seja um trabalho só do professor que está na sala de aula, é do conjunto da escola. Porque, às vezes, numa feira de ciências, numa feira pedagógica, o aluno aprende mais se preparando de forma até, às vezes, autodidata e com o monitoramento de coordenadores pedagógicos e dos próprios professores, do que no blá, blá, blá do dia a dia na sala de aula. Então, assim, o plano é um plano de Estado, não é um plano de governo, o que foi um primeiro equívoco do Poder Executivo ao fazer o plano. Ou seja, não é um plano de equipe do gestor. Não é desse governo. E sim, que deve continuar independente da gestão. E isso, é independente de gestão. Esse plano, a equipe de sistematização do plano, ela foi nomeada na minha gestão em 2011 na Secretaria de Educação. Então, nós começamos a fazer conferências, primeiro, audiências públicas nos 15 municípios, depois, inclusive aqui na capital, com a educação municipal, com a educação estadual. Nós fizemos conferências municipais e, a partir disso, foi se sistematizando a ideia das pessoas, das comunidades, dos movimentos, dos fóruns. Então, esse plano, ele contempla diretrizes para o FRR, para o Instituto Federal, para o UER, para a educação infantil, para a primeira infância, para a creche, para o ensino fundamental, para o ensino médio, para a educação superior. É um plano de Estado, não é um plano do governo fulano de tal. A gente gostaria muito, aliás, a gente torce para que percebam dessa forma, né? Sobre esse ponto de vista. É que as pessoas, até por falta de conhecimento por falta de experiência mesmo, elas assumem, às vezes, o governo sem ter conhecimento técnico de determinadas áreas. E isso foi muito difícil, foi um sofrimento para a educação indígena, no Plano Estadual de Educação, porque alijaram a educação indígena, e nos municípios indígenas, Pacaraima, Bonfim, Normandia, Uiramutã, Alto Alegre, a Majari tem 18 comunidades indígenas. Esses municípios, eles tiveram a participação efetiva dos professores indígenas nas conferências, eles se candidataram para delegados, eles ganharam. Eles tiveram direito de ir para Brasília, discutir o Plano Nacional de Educação. Então, são pessoas que sabem mais do que quem foi escrever os vetos no Plano Estadual de Educação. Então, é que chega a ser um absurdo. Chega a ser um absurdo a pessoa não ter conhecimento técnico daquilo que está fazendo. Tenha humildade, procure saber, procure se interessar, procure entender o que né? Porque ficou parecendo que era um plano de governo. Não é um plano de Estado para 10 anos. São metas. E metas que nos preocupam a todos, né? Desde a educação da primeira infância, da educação municipal, até a educação superior. É o que vai determinar o futuro, né? Claro! Falemos sobre greve. A greve, a gente sabe que a motivação é um problema e também um instrumento para que se pressione a chegar a uma resolução de problema. A gente, infelizmente, teve 2015 aí marcando a maior greve da história quando se fala em educação, em Roraima. Né? E foram mais de 70 dias, mais precisamente 73. Por que durou tanto? Falta de entendimento, de tática e até de sensibilidade por parte dos gestores atuais? Acho que falta de experiência, de diálogo, né? E eu vejo isso, porque assim, eu como gestora também já enfrentei greve de um dia, de uma semana, já enfrentei paralisação, já fiz greve como professor, e não foi só uma vez, foram várias vezes que eu fui para a greve também. Acho a greve um direito legítimo, porque às vezes eu mesmo como gestora, se eu não consigo, às vezes até estou quase conseguindo convencer o governador. Eu já fui secretário de Educação 2 vezes, mas a assessoria dele não se convence, ou convence ao contrário. Eu tenho que ter greve para poder forçar a barra e o governo resolver. Então, assim, eu sou favorável à greve. Porque eu acho que, às vezes, nenhum gestor tem culpa de não resolver aquele determinado problema. Né? Então,
eu acredito que às vezes é uma forma de pressão, mas a greve ela tem que ser rápida. Por quê? Porque é exatamente para pressionar e aquelas pessoas que não têm razão darem a razão aos trabalhadores, porque nenhum trabalhador, nenhum pai de família, mãe de família, vai largar o seu serviço com a responsabilidade que um professor tem para ir para uma praça. Né? Ninguém vai fazer isso. Quer dizer, as pessoas só vão quando estão no limite. Né? Com certeza. E muitas vezes, isso eu defendo os secretários, porque eu já estive lá 2 vezes, o secretário não tem força para resolver, porque tem toda uma assessoria por trás que às vezes desmancha a negociação que a gente quer fazer. Então, às vezes, o gestor fica de mãos atadas, porque ele não é o que dá a canetada final. Então, assim, eu achei que faltou diálogo, né? Achei que faltou experiência. Justamente experiência. É interessante pontuar. Você falou que faltou experiência e, por outro lado, considera que a greve ela deve ser sempre rápida. É legítima, mas deve ser rápida. Exato. Até que ponto essa falta de experiência é aceitável diante de uma estrutura de Estado? A gente entrou em 2016, no ano letivo de 2015. Ou seja, os prejuízos, eles são consideráveis e atingem toda uma sociedade. Nunca mais vai se recuperar. Sabe por quê? Porque não se recupera só dia letivo. Como os alunos vão poucos e às vezes falta professor, aí fazem outras atividades pedagógicas na escola. Não recupera. A aprendizagem perdida nunca mais vai se recuperar na vida desses alunos. Nunca mais. Não se recupera, não se repõe a aprendizagem. Repõe dia letivo, né? Repõe conteúdos, mas não é a mesma coisa. Você dá aula direitinho no dia da semana, não tem a mesma aprendizagem que é no dia de sábado, por exemplo, num feriadão. No feriado. Não tem o mesmo. Então, assim, infelizmente, isso é irrecuperável na aprendizagem das crianças, dos adolescentes, das pessoas. Mas eu acredito, eu estou numa perspectiva boa, de que, por exemplo, eu vejo atualmente o secretário visitando as escolas, acompanhando as atividades pedagógicas das escolas, né? Então, eu não sou do grupo do governo, mas eu também sei reconhecer quando eu vejo um trabalho, ele recebe lideranças indígenas, quer dizer, esse novo secretário, ele tem um diálogo com as pessoas. Né, com as pessoas que representam realmente as autoridades das comunidades. Então, por exemplo, quando você fecha as portas, coloca um cadeado no portão da Secretaria de Educação, você está fechando o processo democrático, né, que foi o que aconteceu na greve, infelizmente. Então, faltou experiência, faltou humildade, né? E eu acredito assim que eu sou uma pessoa muito rígida, né? Mas eu sei ser humilde, eu tenho sensibilidade para escutar uma liderança, para respeitar aquela liderança. Eu sou secretária lá naquele momento, mas a autoridade lá do Monte Muriá é o Tuxau Adeildo. Ele é a autoridade máxima. O diálogo ainda é a melhor saída. O diálogo é a melhor saída. Só que a gente não descarta ainda uma nova greve, né? Porque foi firmado um acordo homologado pelo Tribunal de Justiça e a gente já teve manifestação do próprio Sinté de que esse acordo não vem sendo cumprido. Ou seja, se tem uma nova greve, e isso é preocupante, não é? É preocupante. Nós da Comissão de Educação fazem parte o deputado Francisco Mozart, deputado Maçã Mieda, deputado Messias Jesus, deputado Evangelista Siqueira e eu. Nós nos preocupamos bastante. O ano passado nós fomos a comissão da Assembleia que mais se reuniu e que trabalhou realmente, fazendo visitas técnicas, sem menosprezar o trabalho das outras comissões, né? Isso são dados estatísticos, claro, né? E nós já fizemos nossa primeira reunião, já fizemos uma agenda e nós convidamos o secretário de Educação para comparecer na Assembleia. Infelizmente, a agenda dele não bateu com a nossa, né? E já por 2 vezes seguidas ele cancelou a ida. E nós não estamos convocando, estamos convidando para escutar os projetos, inclusive para apoiar o trabalho, porque, embora a Assembleia seja a maioria oposição, e eu me filio no grupo de oposição ao governo, mas nós temos responsabilidade social.
Nós queremos que o governo dê certo, nós queremos que as coisas deem certo, nós pensamos positivo, nós queremos que as coisas voltem a ser como era no governo anterior. Eles não falam tanto de governo anterior, então mostrem escolas premiadas, mostrem os salários compatíveis para ser o segundo melhor do Brasil, né? Mostrem um índice de alfabetização melhor, mostrem os alunos do ensino médio sendo premiados na feira de astronomia, indo para o Japão, como aconteceu na nossa gestão. Os jogos escolares só foi um grupo. O outro grupo, que é o mirim e o infantil, o outro grupo treinou, ganhou os jogos e não viajou. Então, cadê? Com todo o sacrifício, mas na nossa gestão do governo anterior, o Anchieta, com toda a dificuldade, os 3 anos seguidos, os meninos foram jogar nos Jogos Brasileiros, Jogos da Juventude. E acontece que falam tanto dessa história de governo anterior, mas então imita pelo menos no que é bom o governo anterior, não é? Coloca esses índices para funcionar. Né? Porque o que a gente sempre ouve é que o governo anterior não prestava em nada. Pois é, mas isso não é verdade. Não procede, As né? estatísticas estão aí, os índices estão aí. Então, assim, eu acredito que as pessoas... e são institutos, não foi uma pesquisa daqui. São institutos renomados que com fizeram pesquisa. E a gente, por exemplo, se as pessoas ganharam prêmios, a gente foi lá receber o prêmio. Em rede nacional, na TV Globo. Então, no Jornal Nacional. Eu, por 3 anos seguidos, apareci no Jornal Nacional, com as melhores escolas aqui de Roraima, né? Entre as melhores escolas do Brasil. Então, assim, eu estou querendo esperar os índices, né? Então, assim, querendo ou não, nós fizemos um grande plano que está em vigência, que é o PAR, o Plano de Ações Articuladas do Governo Federal. O problema é que o governo Anchieta é PSDB. E o governo da presidenta Dilma é PT. Então, foi aprovado no FNDE, está aprovado desde 2012 as reformas das escolas, mas não foi liberado pelo Poder Executivo Federal. O governo federal penalizou o governo de Roraima. Esse mesmo projeto está sendo executado no Brasil todo. Eu já estive com a governadora, já falei, governadora, lute para que esse plano de ações articuladas seja executado. Para mim, não interessa qual é o nome que vai na placa de inauguração, não. Para mim, interessa que tenha escola construída na comunidade que só tem um barracão. É o verdadeiro objeto, que é o estado de Roraima, né? Quer dizer, o que me interessa de saber qual foi o governo que fez, o interessante é a criança estar lá numa escola boa, né, com estrutura, porque já que a gente fez o trabalho e não conseguiu liberar os recursos. E qualquer pessoa que tenha um bom relacionamento com o governo federal pode liberar esses recursos. Se os outros estados liberaram, por que não libera para Roraima? Certamente. Né? Agora falemos um pouco sobre o plano de cargos, carreiras e remuneração PCCR da educação básica. Você foi relatora, né? Apresentou pelo menos 30 emendas, ao todo foram 35. Agora eu perguntaria, por que tantas emendas? Esse projeto ele chegou deixando muito a desejar? Sim, eles deixaram a desejar novamente com relação à educação indígena, que é um eixo que eu defendo muito, e porque conheço as comunidades, conheço as realidades. Eu era da Comissão Nacional de Educação Indígena, como secretária, então eu passei 3 anos sendo dessa comissão, entendo dessa área, e o plano, quando chegou na Assembleia, veio sem a educação indígena. Então, por isso, tantas emendas. E também nós tivemos a colaboração da deputada Aurelina, que fez 5 emendas, umas emendas técnicas, mas de grande valia, pontuais, valorizando a educação do campo, inclusive. E também nas minhas emendas eu valorizei o professor que tem 2 contratos, ou 25 horas no Estado como professor e 25 horas como analista, por exemplo, ou 25 horas no Estado e 25 horas no município. Então, esse professor também tem direito à incorporação da GIDE, que não dá impacto financeiro, como falam, é muita falta de respeito à massa cinzenta dos outros, à inteligência, uma afronta à minha inteligência, a pessoa
pegar alguns critérios e dizer que dá impacto financeiro. Os professores readaptados que foram desrespeitados no PCCR, porque o professor readaptado, ele não perdeu a capacidade laborativa, ele é capaz de trabalhar, ele só não pode ter aquele enfrentamento de tensão no dia a dia com o aluno na sala de aula. Ele pode tratar com o aluno, mas não é aquele que ele está vendo todo dia. Claro. Né? Uma coisa é eu resolver eu sou apoio pedagógico, eu vou resolver um problema com um aluno pontualmente um dia. Outra coisa é todo dia tu ter aquele momento de tensão com as mesmas pessoas. E os professores readaptados para serem valorizados e terem sim a opção de 30 e 40 horas, de acordo com sua condição. São poucos os professores, então não tem um impacto financeiro. Um estado que tem um orçamento de 3 bilhões de reais, vem me dizer que 41 professores dá impacto financeiro? Me poupe, né? Então, assim, é questão de a pessoa não conhecer as realidades, não ter acesso aos números, às estatísticas. E aí escreve um parecer totalmente sem experiência. Eu digo, infelizmente, é sem experiência, né? Sem técnica legislativa. Então, nós fizemos essas emendas para contribuir, inclusive com o Poder Executivo, e amenizar as tensões que estavam tendo novamente entre os professores indígenas, entre os professores readaptados, entre os professores de 2 contratos com o governo. E acredito que isso foi uma forma de colaborar com o Poder Executivo. Infelizmente não foi entendido pela assessoria, né, do Poder Executivo, porque veio com esses vetos, mas... Foram quantos vetos? 19. 19. Das 35 emendas vieram 19 vetos. E o interessante... O interessante é que alguns vetos, eles vetaram não as emendas, mas o que já tinha... O próprio projeto deles, para você ver o nível da assessoria. Que é de iniciativa do Executivo. De iniciativa deles mesmo, porque isso não existe. Isso não existe no processo legislativo. Isso não existe. Isso é inconcebível. Aconteceu uma coisa dessa. É um absurdo. É uma aberração jurídica. Dá uma agonia de você ver um negócio desse, sabe? Então, assim, já pensou você vetar o seu projeto original? Então, assim, nós estamos vendo isso com muita responsabilidade, muita cautela. E eu estou falando aqui, não é como crítica negativa, não, porque nós estamos à disposição para ajudar. Claro. Para ajudar, né? Então, eu acredito muito que nós vamos vencer essa batalha e que a educação do estado de Roraima vai melhorar. Qual a expectativa de comportamento da Assembleia? Pela manutenção dos vetos ou derrubada? Olha, eu não posso dizer que o meu voto é só um, né? Claro. E não vai mais passar pela Comissão de Educação. Vai direto para a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Claro. Eu faço parte dessa comissão, mas a gente nunca sabe o que pensam os pares, né? Então, a gente ainda não teve a reunião da discussão desses vetos. Então, nós estamos aguardando e eu só vou poder dar uma posição quando houver a discussão. Aí eu vou sentir o que cada deputado está pensando, né, que faz parte da comissão. Mas seria muita irresponsabilidade minha achar que eu sei o pensamento dos colegas. Claro. Não dá, né? Então, mas eu sei o meu pensamento, né, aquilo que eu contribuí e o que eu já estudei e vi os erros técnicos de técnica legislativa que veio nesses vetos de forma realmente apavorante, né? Ou seja, enquanto parlamentar, conhecedora do projeto na íntegra, presidente da Comissão de Educação, você vai se manter defendendo mesmo pela manutenção. Pela manutenção, pelos direitos dos trabalhadores, dos professores, né? E eu vejo assim, eu não posso, eu como relatora, eu colocar uma emenda e depois eu fazer igual o Poder Executivo, né, e contra a minha própria emenda, né? A expectativa é que todo esse processo seja concluído. Quando? Porque a gente depende aí do orçamento. O mais rápido possível, mais porque rápido existe possível uma ordem. Quando? Eu acho que até outra semana, eu acho que isso já se resolve na Assembleia, né? E a gente está esperando que a partir de hoje possa se resolver a avaliação dos vetos do orçamento. Claro. E, a partir disso, o PCCR da Educação e outros projetos de importância, né? Nós temos o projeto da Lei das Terras, que resolve vários problemas também de invasões, de
posse no Estado, temos outros assuntos importantíssimos. PCCR do quadro geral, que ainda é imbróglio, né? Pois é. Então essas coisas eu acho que a gente vai vencendo e eu tô com uma esperança muito boa que, adquirindo mais experiência, o Poder Executivo possa melhorar essas assessorias e possa errar menos para que a população também não pague o preço dos erros dos técnicos. Concordo plenamente. Infelizmente, nosso tempo é curto, a conversa foi muito boa, de interesse público. Eu gostaria de suas considerações finais, principalmente aos professores e à sociedade em geral. Eu acredito que essa Assembleia Legislativa, esse conjunto de deputados, que nós somos 10 novatos, junto com os demais, os 14 que já têm ou segundo mandato ou muitos mandatos, nós fizemos a diferença, porque foi uma Assembleia diferente. Esse conjunto de deputados é uma Assembleia diferente. O que eu vejo? Quando é de interesse do Estado, mesmo que a oposição vota com o que é de benefício nos projetos do governo. Mesmo quem é da base aliada do governo, quando tem interesse do Estado, vota contra os projetos do governo. Então, eu vejo um nível de responsabilidade muito grande no Poder Legislativo hoje. E eu acho que isso contribui para a sociedade e contribui para aquilo que a gente estuda lá no básico do direito, que é que os poderes são independentes, harmônicos entre si. Quer dizer, cada um faça o seu papel, respeitando o papel do outro, mas com independência realmente, né? E eu acredito que essa Assembleia, que a gente usa independência, né? Mas faz o trabalho com muita responsabilidade, dando uma resposta para a sociedade. Eu, por exemplo, eu tento até não ficar atrás de mídia. Eu vim aqui, mas até estava receosa de querer vir. Eu falo muito, gosto de dizer a verdade, mas eu não gosto de estar criticando por criticar, né? Eu gosto de contribuir e quero que o nosso Estado dê certo com qualquer governo. Eu não tenho esse problema de governo A, B, C, governo passado, governo presente, não. Eu acredito que nós temos todos que nos unir para que o Estado dê certo. Se espelhe também nos índices passados, já que gosto tanto de passado, para poder fazer melhor, né? Com certeza. Eu quero sonhar com as escolas de Roraima ganhando o prêmio de gestão escolar, né? No Concede. Eu quero sonhar com os índices da Unesco. Eu quero sonhar com o censo escolar de Roraima em primeiro lugar do Brasil. Eu quero sonhar com um PA aprovado. Eu quero, porque nós aprovamos o PA, só o PA pedagógico. Falta o PAR de estrutura de escolas. Eu quero sonhar, sabe? E eu acredito muito no nosso Estado, na potência do nosso Estado, acredito na Amazônia, acredito no potencial do nosso Estado. Por isso que eu sou política. A gente também acredita muito. Eu gostaria de pontuar que as críticas, elas são sempre muito bem-vindas, desde que feitas de maneira responsável e com fundamento. E a gente percebeu isso durante aqui a nossa conversa. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. O Contraponto volta em instantes. E em nossa entrevista de hoje, nós vamos conversar com o Júnior Pinho. Ele é técnico de futebol do Desportivo Caburaí. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Kátia. É um prazer estar aqui no seu programa falando de futebol. A gente que agradece. Júnior, então vamos falar sobre o Desportivo Caburaí. O que é e qual que é a proposta do clube? Kátia, o Desportivo Caburaí ele é um clube formador de talentos, né? Um clube novo, um clube empresa, onde ele tem por objetivo preparar, capacitar esses atletas através de uma equipe multidisciplinar, dando toda a qualidade para trabalhar essas valências desses atletas para que eles possam chegar no mercado local, nacional e internacional também. Em Roraima é uma novidade ou vem se destacando em razão da profissionalização nessa captação de talentos?
Olha, o Caburaí ele é um clube novo, né? Foi fundado, acho que tem 6 meses apenas de fundação. E a metodologia dele é que é o diferencial, né? Hoje a gente vê uma evolução muito grande no futebol. E o Caburaí, através de toda essa equipe, através de um preparador físico, de um fisiologista, de médico, da estrutura, da metodologia de treinamento, a gente consegue trabalhar isso muito. Então está surgindo muito, a expectativa é muito grande em cima desses garotos. Estamos fazendo aí tudo dentro de um planejamento, uma programação, para que a gente possa colocar esses atletas que estão ingressando agora no Caburaí no nível de competição como exige no mercado nacional, né? Então o Caburaí ele vem de uma metodologia com profissionais capacitados, que esses profissionais façam desses atletas atingir o ápice da forma física e técnica deles. Júnior, para que o pessoal de casa entenda bem, como que é a dinâmica do trabalho de vocês? O Caburaí ele não trabalha assim, como a gente fala numa linguagem bem popular, uma peneira. Essa palavra peneira ela não existe com a gente trabalha no processo seletivo, ou seja, a gente detecta alguns garotos, faz um processo seletivo, né? A gente divulga esse processo seletivo através de toda uma equipe, né, do Desportivo Caburaí, toda a sua comissão técnica, analisa tanto perfil como perfil físico, a estatura do atleta, a qualidade dele, a qualidade do passe dele, através de vários testes que são feitos. E dentro desse perfil a gente se reúne, separa esses jogadores. Hoje o Caburaí ele possui 2 equipes, ele possui uma equipe B e uma equipe A. Essa equipe B geralmente são garotos mais jovens, né? E essa equipe A já são os garotos que têm uma formação física melhor, né? Uma estrutura muscular melhor, uma qualidade muito melhor tecnicamente. E esses aí que são, como a gente fala, são os diamantes do Caburaí, né? Já estão num nível muito mais preparado, mais elevado, e são esses que o Caburaí tem um olho, além de ter uma visão geral de todos esses atletas. Essa equipe A é a nossa equipe chave de ouro que a gente está preparando aí, que vai dar muita alegria ainda. Então vocês captam, vocês promovem o processo seletivo e a partir disso começa a preparação? Exatamente. Através de toda essa análise que a gente faz, tudo que eu falei agora, essas características, temos uma equipe toda de profissionais, fisiologistas que fazem isso, a gente separa esses atletas e daí a gente começa a ingressar na metodologia de trabalho, tanto técnica como física, do Desportivo Caburaí. Qual a expectativa de tempo para um treinamento e se começar a avaliar que o atleta tem condições de ser, por exemplo, exportado, eu diria? Não, a gente não tem como mensurar esse parâmetro, né, de tempo de atleta. Alguns, porque a individualidade biológica de cada um, né, Sim. É muito diferente. Mas existe um tempo médio? Uma expectativa, pelo menos, um ponto de equilíbrio? Para quem trabalha com esporte, a gente não pode criar, como o Caburaí, o que ele faz? É um trabalho a médio e a longo prazo. Entendi. Eu não posso dizer que um garoto, eu vou receber ele amanhã no Caburaí, e daqui 30 dias ele vai Está apto já? Não, assim, não. A gente não pode trabalhar com isso, né? A gente trabalha o quê? Visando dar sempre o melhor para esse atleta. Porque, para você ter uma ideia, um atleta, para ele desempenhar toda a qualidade dele, a parte física dele tem que estar 100%. Ele não pode ter uma cárie dentária. Porque um foco dentário nele, o que acontece? O rendimento dele, físico, vai alterar. Se ele não tem uma formação física boa, a técnica também não vai prevalecer. Então aí é que está o diferencial do Caburaí. Por quê? Porque todo esse conjunto, a gente é consciente, a gente é sabedor disso, que isso tudo vai fazer um atleta diferenciado. Um atleta, você não forma ele do dia para a noite. A gente sabe que tem muitos atletas aqui em Roraima que têm a qualidade. Mas se você não lapidar esses atletas, ele não vai chegar em lugar nenhum. E a gente já viu muitos se perderem por causa disso. E o que acontece? O nosso processo, Kátia, o Caburaí, ele trabalha com equipe. Ou seja, para nós, você pegar um garoto, preparar ele só, a gente não vê rendimento nisso para ele. Ou seja, ele trabalhando em conjunto, com toda uma equipe, e ele participando de amistosos, de jogos com outras equipes, com certeza ele vai render muito mais. Do que se você pegar um atleta desse, botar ele sozinho dentro de um avião, entregar ele num grande clube profissional, com certeza ele não vai desempenhar todo o seu potencial. Uma dúvida sobre idade mínima, mas antes, vamos dar uma olhadinha nas imagens do trabalho do Desportivo Caburaí.
Então, Júnior, a gente tem uma idade mínima para que... A gente geralmente percebe que a criançada em geral, você pergunta para um garoto de 7 anos, qual é o seu sonho? Quero ser jogador de futebol. Vocês têm essa idade mínima para ingresso no clube? Olha, a gente tem um planejamento de trabalhar com a idade de 17 até 21 anos. Mas isso não substitui um garoto de ter uma idade de 16 anos e ter uma qualidade naquilo que a gente conseguir enxergar nele, uma qualidade que ele possa ter, que um garoto de 17 anos talvez não tenha, né? Então, o Caburaí a gente trabalha com esse planejamento de 17 até 21 anos. Mas a gente não abre exceção de um garoto de 16 anos ter uma qualidade. Agora, sabemos que um garoto de 15, 16 anos, ele não tem uma maturação física ainda, né, completa. Então, certos tipos de trabalho, um garoto de 15, 16 anos não vai fazer o que um de 18, 19 anos vai fazer, né? Um trabalho, principalmente um trabalho físico. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Então, hoje, o Caburaí, ele não é uma escolinha de futebol. Ninguém paga para o Caburaí. Ninguém chega lá e paga para o Caburaí. Hoje, a gente encontra muitos pais que vão à procura do Caburaí, querendo colocar os filhos dele lá como se fosse uma escolinha, porque vê uma estrutura, porque vê uma condição de trabalho, vê toda uma equipe multidisciplinar, vê o cuidado que a gente tem com ele. Porque o Caburaí não é a estrutura dele que faz a diferença. No Caburaí, o atleta está em primeiro lugar. O atleta é que é o nosso foco. Se ele estiver bem, o Caburaí está bem. Identificado o atleta, por exemplo, eu já entendi que ele não tem custos, Sim. Mas ele recebe algum auxílio e qual que é a rotina? A rotina de treinamento dos atletas do Caburaí hoje é uma rotina de uma equipe profissional. Por enquanto hoje, devido até a situação, muitos deles estudam, essas coisas, a gente está treinando um período só. Mas se tem uma ideia, a gente treina 6 vezes por dia. Ao final de um treinamento, esses atletas têm um gasto calórico, a gente repõe esse gasto calórico com toda a nossa equipe, multidisciplinar, quantidade de calorias que foi gasta, todo um cálculo feito. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes um atleta ele sai de casa, Kátia, e muitas vezes nem se alimenta direito. E aí é que está o diferencial. Você não pode exigir de alguém se você não sabe nem o que ele tem de energia para gastar. Então aí é que está a diferença. Hoje o Caburaí, é isso que torna ele uma diferença. Por quê? Porque uns atletas hoje desse, Kátia, se você pegar ele hoje e colocar hoje ele em qualquer outro clube, ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque ele vai exigir aquilo que ele vê com a gente. E muitas vezes a gente sabe que muitos clubes não têm essa condição. Esse atleta, ele recebe alguma remuneração? Não. O Caburaí hoje ele trabalha como? Ele trabalha visando o bem-estar do atleta. Se o atleta está com algum problema, a gente tenta de alguma maneira resolver. Mas em termos de custo, de despesa para o atleta, assim, de a gente dar alguma remuneração para ele, não, ainda não. A gente sabe que no futuro eles vão ter toda a qualidade deles aí, entendeu? O Caburaí, ele é o quê? Ele é um trampolim para que o atleta atinja, né, grandes clubes por aí. Ele é o meio. Ele é o meio. Tem previsão pro próximo seletivo? Olha, nós estamos com viagem marcada agora para o dia 24 para a Venezuela, onde nós iremos fazer 3 amistosos com o time sul-americano. E esses amistosos é o quê? São preparações visando alguns jogos que nós vamos ter com grandes equipes aí. Em junho nós estamos fazendo 2 amistosos em Goiás, com a equipe de Goiás, que é onde alguns atletas talvez consigam ficar, que é a nossa expectativa maior, que a gente consiga encaixar nesses grandes clubes, esses atletas. E depois que nós retornarmos da Venezuela em abril, nós abriremos outro processo seletivo. Eu venho até no seu programa falar aqui, né, se você me permitir. Convite aberto. E também dizer assim, Kátia, o Caburaí, para você ter uma ideia, ele está fazendo hoje o maior centro de treinamento que eu posso garantir para você da região norte. O nosso presidente o Ronaldo Nobre é um presidente empresarial, é um cara novo, que nunca jogou bola, mas tem uma visão muito, muito moderna do futebol. Né? Para você ter uma ideia, são 3 campos gramados que ele tá fazendo, são 40 apartamentos para 120 atletas. Ou seja, uma estrutura que não vai acomodar só os atletas do Caburaí, mas outras grandes equipes que venham também de fora, elas vão ter uma referência. Por exemplo, o Vitória está vindo jogar uma Copa do Brasil agora.
com certeza, se até lá estiver pronto, o cara não vai deixar de ficar lá. Então, é como a gente fala, o futebol, se você não tem um local para você trabalhar, fica muito mais difícil de você conseguir. E o Caburaí está dando espaço. Com certeza, parabéns pelo trabalho, a gente torce. O programa já, desde já, fica aberto aqui para o retorno de vocês com novidades e novidades muito boas. Kátia, eu que agradeço, tá? Eu quero aqui agradecer mais uma vez e dizer que o Caburaí é um clube novo, é um clube que está chegando e as pessoas podem acreditar que é um trabalho sério e é um trabalho que vai revolucionar muito ainda o futebol local. Tenha uma ótima noite e sábado que vem a gente se encontra. Até lá!